Oi, pessoal, espero que todo mundo esteja bem. O meu nome é Isabela Marzola, eu sou jornalista e trabalho na comunicação do Instituto Brasil Israel e este é o Expresso Israel, que traz um resumo das principais notícias desse país ao longo da semana como correspondente em Tel Aviv, que é a jornalista Daniela Kresh, que está aqui comigo. E a gente vai começar o Expresso falando de novo sobre como o governo dessa vez está bem ameaçado com a saída de uma parlamentar do Meretz, que é um partido de esquerda, que é a Raida Rinawi Zoabi, deixando a coalizão do Naftali Bennett com Yair Lapid com apenas 59 das 120 cadeiras do parlamento israelense, que é o Knesset. Dani, você pode explicar o quão isso pode ser perigoso agora para a continuação dessa coalição no governo? Pois é, engraçado que... Oi, Isabela, tudo bem? Oi a todo mundo. O engraçado é quando você apresentou, né, o tema, você falou novamente, né, de novo, mais uma crise, porque esse governo está vivendo de crise em crise. A gente já comentou aqui no Expresso que antes da volta, né, antes das férias do parlamento, o governo quase caiu com a saída de, na verdade, um parlamentar, mas na verdade eram mais 4 de um partido árabe que apoia a coalizão por fora. Então, o governo que tinha mais ou menos 64, 65 apoiadores dentro do parlamento ficou com 60, e 60 é metade, né? Mas não é metade mais um, não é 51% do parlamento, é só 50%. Então, já fica uma coalizão um pouco mais frágil, né? Porque é muito difícil de aprovar uma lei que você tem 60 contra 60 votos contra, é difícil, você não consegue aprovar nada, apesar de que tem algumas moções que se você tiver metade do parlamento, você consegue ou evitar ou apoiar, enfim, tem algumas coisas jurídicas aí, mas, enfim, já estava bastante frágil o governo com apenas 60 cadeiras, e realmente, nessa semana, essa parlamentar do partido de extrema-esquerda Meretz, a Raida Zinawi Zoabi, que é uma parlamentar árabe-israelense, ela anunciou, e não anunciou para os líderes do partido, para o líder do partido dela, do Meretz, o Nitzan Horowitz, que é o ministro da Saúde, ela não anunciou para ele, ela anunciou via a imprensa, ele nem sabia direito, foi uma coisa assim, pegou todo mundo de surpresa, e pegou o primeiro-ministro Naftali Bennett totalmente de surpresa, ele estava numa reunião falando de orçamento, no meio, ninguém sabia, foi uma surpresa total que ela falou que ela estava se retirando da coalizão, porque ela não conseguiria continuar na coalizão depois dos últimos acontecimentos, né, que ocorreram com o funeral daquela jornalista árabe Palestina. Palestina e americana, né? A Shirina Abu Akleh, que o funeral houve violência policial, ela também, enfim, ela começou a falar que ela não conseguia ideologicamente apoiar mais a coalizão de governo, só que ela não conversou com ninguém antes, ela foi imediatamente, e todo mundo ficou pensando o que está acontecendo aqui. E aí, aos pouquinhos, as pessoas foram entendendo, pelo menos eu fui começando a escutar algumas histórias de bastidores, né? Primeiro é o seguinte, ela foi colocada na lista de parlamentares desse partido Meretz, meio que numa coisa meio tipo, a gente precisa ter aqui uma mulher árabe, vamos colocar quem que a gente consegue encontrar que vai entrar nessa lista, né? Vai entrar aqui no check, né? No quadradinho aqui, mulher árabe, e meio Na que cota. na cota, meio que pegaram ela, e ela não era parlamentar, não era política, era uma ativista feminista, sim, mas ela não era uma política, né? Ela não trabalhava com política nesse âmbito, né? Então, foi uma coisa meio, quem é essa pessoa? Entendeu? E meio que todo mundo, na época que ela foi colocada na lista do Meretz, colocada alto na lista, acho que era o terceiro ou quarto lugar na lista do Meretz, né? Foi considerado um lugar alto na lista. Aqui tem todo um processo eleitoral, não vou entrar no mérito, mas ela foi colocada na lista do partido Meretz bem no alto, bem perto né, da cúpula, sem nunca ter feito parte do Meretz, sem nunca ter feito política, e na época as pessoas já criticaram dentro do próprio partido, falando, olha, é um perigo, porque a gente não sabe o que realmente ela pensa, a gente não sabe se ela vai trair o partido em algum momento, a gente não sabe quem ela não milita conosco há muitos anos, entendeu? E foi exatamente o que aconteceu. E o próprio partido Meretz está falando, foi erro nosso a gente ter colocado ela dentro do nosso partido, porque ela realmente traiu, ela não só traiu o partido, como ela está traindo a coalizão do governo, sem falar com ninguém, né? Então realmente, obviamente, a oposição
liderada pelo ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, está comemorando. Já vão, a partir na semana que vem, apresentar uma moção para derrubar o governo, e se essa moção passar, é possível que essa moção, quer dizer, não é imediato, tem que passar a moção em primeira instância, depois segunda, terceira, tal, não sei o quê, mas se passar todas, se conseguir, né, passar essa moção, as eleições mais ou menos setembro, outubro, tá? E pior para o Yair Lapid, que é o ministro das Relações Exteriores, mas é líder da coalizão junto com o primeiro-ministro Naftali Bennett, o Yair Lapid, que é de um partido de centro-esquerda chamado Yesh Atid, a futuro, se a coalizão caísse por causa de um parlamentar do partido do Bennett, que é um partido de direita, o Yair Lapid seria o primeiro-ministro durante esse tempo de transição das eleições, não sei o quê. Como é uma parlamentar da esquerda que está causando essa crise, o Bennett vai ficar como primeiro-ministro. O Yair Lapid nem vai conseguir ter o gostinho. Antes daquela antiga crise, quem tinha saído era uma parlamentar justamente do partido do Bennett, e aí o Lapid ia ficar. Mas ele não vai conseguir agora ter o gostinho de ser primeiro-ministro. Mudou tudo. Então, é uma situação crítica. Agora, eu vou falar aqui uma coisa que aconteceu algumas horas depois desse anúncio da Rinal Zoabi, que ela vai sendo da coalizão, essa crise vai cair, não vai cair o governo. Ela começou já a passar algumas mensagens de que não é por causa dela que essa coalizão vai cair. Por quê? Porque eu acho que foram falar com ela e falar assim, olha, você não gosta dessa coalizão porque ela tem partidos de direita e de esquerda, tá, não sei o que, junto, não sei o quê, e você não gosta que alguns parlamentares dizem algumas coisas, você não gosta, não sei o quê. Se o governo cair, quem vai entrar? Se tiver eleições, quem pode ser que consiga ser primeiro-ministro de novo? Benjamin Netanyahu. E aí pode ser que haja uma colisão com Benjamin Netanyahu mais à direita ainda. Quer dizer, você não gosta do Bennett, do partido Yamina, vai entrar o partido Likud, do Benjamin Netanyahu, com todos os ultra-ortodoxos, e mais outros partidos de direita, de extrema-direita, né, como o Otzma Yehudit, que é a Força Judaica, aquele partido daquele parlamentar que beira o fascismo, e você vai ser responsável por isso. E aí ela já começou a dizer, não, eu não vou ser responsável por derrubar esse governo. Então, está acontecendo por debaixo dos panos algum tipo de peraí, entendeu? Baixa o fogo aí, porque vamos conversar. E eu acho que, na verdade, o que muita gente diz é o seguinte, não é de hoje que ela cria crises dentro do partido ou da coalizão, dizendo, vou sair, não gosto disso aqui, babá. E aproveitando o fato de que qualquer membro da coalizão tem esse poder agora, porque qualquer membro da coalizão que sair da coalizão, a coalizão cai, né? Então, todo mundo tem um poder, né? E o Yair Lapid tinha prometido para ela que ela ia ser cônsul-geral de Israel na China. Ela ia ser cônsul-geral de Israel, não sei exatamente em Xangai, algum lugar na China. E ela tinha gostado disso. Ela tinha gostado de ser cônsul-geral. Só que, nos últimos semanas, o Ministério das Relações Exteriores começou a colocar problemas para essa indicação dela como cônsul na China, porque ela não tem experiência política. Entendeu? Ela não tem experiência e diplomacia também. Talvez algumas falas dela contra o Estado de Israel, eu não sei. Só sei que ela começou a se rebelar porque a indicação dela como cônsul na China parou. Então, quem sabe, se falarem para ela, olha, a gente vai mandar você para a China assim, ela fala, não, vou ficar. Ela volta. Né? Quer dizer, então, tudo pode mudar. O fato de que ela disse que ela vai sair do governo pode ser, na verdade, uma maneira que ela tem de pressionar para conseguir o que ela quer, né? E o governo pode ser que não caia. Mas, certamente, é mais uma crise desse governo e há um certo cheiro de eleições no ar, mas ainda tudo pode voltar atrás. Eu li que teve um parlamentar da coalizão árabe, dos partidos de um partido árabe, propôs fazer essa votação se o governo é sustentável ou não, aquilo para dissolver o governo na quarta-feira já. Nessa quarta, né? Sim, eu acho que uma vez por semana, não sei se é quarta ou quinta, a oposição pode apresentar uma moção para a dissolução do governo. E pode apresentar quantas moções quiser. E o governo tem que estar sempre atento, porque se
alguns parlamentares não participarem dessa moção para votar contra a moção, o governo pode cair. Quer dizer, então, tem que estar todo mundo sempre atento para essas moções da oposição para a dissolução dos governos. Agora, vamos ver, pode ser que ela vai sair da coalizão, mas vai dizer, olha, mas eu vou continuar votando em coisas a favor. Da coalizão, a favor. Então, essa dissolução, a moção de dissolução do governo, eu vou votar contra essa moção. Então, o governo se mantém. Pode ser. E você tem aí muitas coisas que podem acontecer e que podem ser negociadas com ela, né? É um jogo realmente de negociações e, você enfim, que gosta de política, você que gosta de política, é um jogo de Nossa, eu acho Game of Thrones, né? Total, House of Cards israelense. Bom, e o segundo tema do programa é sobre como a Rússia está trazendo de volta as tropas que eles tinham na Síria, realocando elas para a Ucrânia, né? Ucrânia ali, na guerra Rússia-Ucrânia, justamente porque a guerra está perdurando por muito tempo, eles precisam intensificar ainda mais a invasão, os ataques, e agora eles estão tirando essas tropas da Síria, o que coloca Israel em risco, né? Porque como você mesma já tinha falado nos outros programas, a Rússia dá uma certa cobertura, assim, né? Controla o bloqueio de armas para o Hezbollah, além de uma questão com o Irã, que você já vai explicar, enfim. Dani, por que isso é uma péssima notícia para Israel? Certamente, a gente está contando essa bola aqui já há algum tempo, né? Desde que começou a guerra na Ucrânia, porque quando começou a guerra na Ucrânia, em março, a gente ficou naquela de que lado que Israel vai se colocar. E no começo ficou uma coisa meio Israel tá neutra, não tá de lado nem de outro, né? Por um lado, sendo pressionada pelos Estados Unidos para apoiar a Ucrânia e pressionada pelo Ocidente, né, para apoiar a Ucrânia contra essa invasão sem nenhum motivo da Rússia contra a Ucrânia, por outro lado, sendo pressionado pelos russos para não ficar muito, não condenar demais a guerra, né? Porque os russos também querem. Israel tem uma posição complicada, assim como a Turquia também acho que tem essa posição, alguns países têm um pouco essa posição, de estar no meio desse eixo, meio estilo Guerra Fria de antigamente. Israel se dá bem tanto com a Rússia quanto com os Estados Unidos, né? Quer dizer, em que lado você vai se colocar? E no começo, o primeiro-ministro Naftali Bennett, primeiro-ministro Naftali Bennett, ele se colocou meio na neutralidade e foi bastante criticado por muita gente aqui em Israel por não imediatamente se colocar a favor da Ucrânia. Mas ele estava tentando fazer uma mediação, quem sabe ele consegue enfim, ajudar, ter uma negociação entre a Ucrânia, entre o Putin e o Zelensky para acabar a guerra, tal, não sei o quê. Então, no começo estava assim, mas aos poucos, quando a guerra foi continuando e o Bennett não conseguiu fazer mediação nenhuma, Israel foi se colocando cada vez mais a favor da Ucrânia, foi começando a mandar, no começo, só assim, ajuda humanitária, agora já tá mandando ajuda militar. Israel já manda capacetes, manda coletes à prova de bala, sei lá o que mais que Israel manda por debaixo dos panos. Quer dizer, então, Israel já está cada vez mais do lado ucraniano. E isso fez com que a Rússia não gostasse nem um pouco e começasse a tirar da manga várias coisas contra Israel. Agora, o cenário pior que todos os analistas diziam era se a Rússia resolvesse atuar contra Israel ou deixar de atuar em favor de Israel na Síria. Desde que começou a guerra civil na Síria, em 2011, a Rússia começou a entrar muito na Síria para ajudar a manter no poder o governo Bashar Assad, que é o governo sírio. Tanto que o governo sírio não caiu, com a ajuda dos russos, que receberam carta verde, carta branca, na verdade, dos sírios para fazer base militar na Síria, para fazer o que eles quiserem contra o Estado Islâmico na Síria. Inclusive, muita gente diz que o exército russo estava usando a Síria como uma espécie de cobaia para vários armamentos, vários tipos de bombas não convencionais que os russos começaram a usar contra o Estado Islâmico e contra os próprios sírios, que são contrários ao governo Bashar Assad. Quer dizer, então, essa presença da Rússia foi uma presença que ajudou Israel no sentido de que Israel
começou a ver o Estado Islâmico caindo, o Estado Islâmico sendo, enfim, derrotado na Síria, o que é bom para Israel, né? Porque o Estado Islâmico certamente em algum momento se voltaria contra Israel, mas também ocupou um vácuo, ocupou um espaço que o Irã estava tentando ocupar há muitos anos. O Irã, como a gente sabe, é abertamente contra Israel, e os ayatolás iranianos falam abertamente em atacar Israel e acabar com Israel. E os iranianos, há muito tempo, eles dão dinheiro tanto para o Hamas, que, apesar de que o Hamas não é um governo xiita, é um governo sunita, é um partido sunita, mesmo assim o Irã ajuda o Hamas, e o Irã ajuda principalmente a guerrilha libanesa Hezbollah, que é muito, muito, muito contrária a Israel e tem abertamente esse sonho também de atacar Israel, de acabar com Israel. E, com a presença russa, os iranianos foram mantidos meio que à parte da Rússia, fora a parte da Síria, fora da Síria. E toda vez que os iranianos tentam enviar comboios de armas através do solo sírio para o Líbano, para o Hezbollah, a Rússia fala para Israel: a gente vai fechar o olho, que vocês quiserem fazer. E Israel vai lá, manda um avião, ataca esse comboio e acaba com esse comboio. E o governo sírio não fala nada, porque os russos falam: fica quietinho aí para o governo sírio. Então, os russos, nos últimos 10 anos, dão essa cobertada, como você falou, nas ações israelenses contra esse contrabando de armas via solo sírio para o Hezbollah, para o Líbano. E o que aconteceu foi o seguinte: com essa guerra cada vez pior, como você mesma disse, o governo russo começou a tirar tropas, principalmente aviões e outras tropas também de bases, né? Tipo, tirar bases russas do governo sírio para usar na guerra da Ucrânia. E, com a tomada de posição de Israel mais pró da Ucrânia, os russos também agora estão nem aí para o que vai acontecer com Israel. Se antes eles estavam querendo mesmo ajudar Israel no sentido de ter uma posição geopoliticamente também, como aliado, ter Israel como aliado, mas também ter a Síria como aliado, os russos estavam tentando agradar todo mundo aqui na região. Agora, com a guerra na Ucrânia, os russos, a questão de Oriente Médio e estar geopoliticamente no Oriente Médio está menos importante para os russos. E se Israel está criticando os russos e está a favor da Ucrânia, dane-se Israel. Não vou mais ficar na Síria acobertando Israel, não vou mais ficar na Síria ajudando o que Israel está querendo fazer. E qual é o resultado disso tudo? Os iranianos estão cada vez entrando mais na Síria nos últimos meses. Imagens de satélite mostram cada vez mais bases iranianas na Síria. O presidente sírio, Bashar Assad, viajou para o Irã alguns dias atrás para conversar com os ayatolás e talvez pedir dinheiro, sei lá, ou ajudar, né, falar para eles: vocês querem entrar na Síria agora? Podem entrar, os russos estão indo embora. E isso é terrível para Israel, porque os iranianos não escondem. E quem acha que no Ocidente ou no Brasil que é bravata isso, ou que é mentira, ou que é fake news, eles dizendo que querem acabar fisicamente com o Estado de Israel, eles querem acabar e matar as pessoas dentro do Estado de Israel, isso é verdade, eles falam isso sem problema nenhum. Então, daqui, sei lá, 5, 10 anos, menos até, os iranianos, de repente, com uma bomba atômica, né? Porque, enfim, eles também estão desenvolvendo a bomba atômica, eles, na fronteira norte de Israel, presença na fronteira norte, eles podem decidir em algum momento realmente começar uma guerra contra Israel. E isso é o pior cenário que poderia acontecer. Então, a guerra da Ucrânia, ela está movimentando geopoliticamente a região e, nesse sentido, está sendo pior para Israel. Está causando problemas graves e concretos contra Israel. É por isso aquele acordo nuclear do Irã, Israel está pressionando tanto para acontecer de um jeito diferente, né? Que não que aconteça do jeito que o Irã queira, né? Vamos ver se essa guerra na guerra da Ucrânia tem muda muito que vai acontecer ainda, né? Muda um pouco várias que coisas. Pessoas... porque antes de ter a guerra, ninguém achava: a Rússia não vai atacar a Ucrânia. A gente não está mais nessa era dessas guerras antigas, como Segunda Guerra Mundial. Não. Você viu que a Rússia entrou entrando.
na Ucrânia. Mentalidade voltando à União Soviética mesmo. Mas é isso que o Putin quer, na realidade, né? Então, A agora, hegemonia do mundo. todo mundo que falava, não, o Irã não quer arma nuclear para atacar Israel, não. O Irã quer arma nuclear, quer a tecnologia nuclear para fins civis só. Não, o Irã não vai atacar Israel. Ah, é? A gente também falava um dia antes da guerra na Ucrânia que a Rússia não vai atacar a Ucrânia, não vai matar civis ucranianos. Bom, gente, antes de encerrar, Dani, você vai falar um pouquinho agora sobre o seu texto dessa semana? Essa semana eu vou escrever sobre uma questão importante, foi a divulgação do nome de um coronel que morreu em 2018 numa ação do Estado, numa ação do Exército, e ele foi uma pessoa drusa, né, da fé drusa, e isso colocou em questão novamente aquela lei do Estado-nação de 2018 que definiu Israel como Estado judaico, Estado dos judeus, e como é que isso como é que isso influencia um herói nacional, que é esse coronel Druso, que foi né, colocado agora como herói nacional, e como que ele, não sendo judeu, como é que essa lei do Estado-nação, dizendo que o Estado é dos judeus, como é que isso, como é que esse quebra-cabeça pode ser completo? Uhum. Bom, para ler o texto da Daniela, basta acessar o site do Instituto Brasil Israel, que é institutobrasilisrael.org, que é uma ONG, ou também a gente vai divulgar nas redes sociais, então vocês podem puxar o link da bio do Instagram. E para assistir esse Expresso Israel desta semana, vocês também podem ver pelo IGTV do Instagram, ou a gente vai disponibilizar cortes do Expresso ao longo do feed do Instagram, e também na íntegra no YouTube, que é também Instituto Brasil Israel. Aproveitem e sigam a gente nas redes sociais, no Instagram é @Instituto Brasil Israel, no Twitter é @ib_br, no Facebook a página é Instituto Brasil Israel. E é isso. Queria agradecer a Daniela. Esse é meu último Expresso Israel, eu estou de saída, um colega do Instituto da equipe de comunicação vai me substituir, mas é com grande pesar que eu deixo o programa e a Dani, que foi minha parceira de notícias durante esses tempos, durante esse programa. E eu espero que o programa continue por muito mais tempo. E obrigada, Dani. Obrigada a você, Isa. A gente começou esse projeto juntas, né? E eu fico muito triste de você não continuar com a gente. Claro que o Expresso vai continuar e tudo mais, e eu espero que nós duas nos encontremos em algum outro tipo de âmbito. Um momento. Mas, enfim, desejo toda a sorte para você e o Expresso continua na semana que vem. Obrigada, Dani. Tchau, gente. Obrigada pela audiência também.